Opa, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada em um dos recursos mais subestimados do CorelDRAW, os efeitos de lente. Você consegue extrair resultados fantásticos utilizando ele, só precisa de algumas estratégias e aquela dose de criatividade para chegar onde você quer chegar. Então, primeiro vamos ativar aqui o nosso painel que você encontra no menu de Janela, Janelas de Encaixe, Efeitos, Lentes, ou pelo atalho Alt F3. Como o próprio nome sugere, esse recurso te permite utilizar um vetor como uma espécie de filtro que vai aplicar efeitos sobre os objetos que estão abaixo dele. Então, para explicar melhor, vamos criar aqui um retângulo no tamanho dessa imagem. E para isso eu seleciono a imagem, seguro Shift, dou 2 cliques na minha ferramenta de retângulo e está criado aqui um retângulo no tamanho desse meu bitmap. Primeiro vamos selecionar algum efeito de lente para ver o que acontece e vamos, por exemplo, para densidade neutra. Ele vai limitar todas as cores da sua imagem para uma única cor que você definir. Então, para bater com essa minha arte, eu posso selecionar esse tom de roxo aqui, por exemplo, e a minha arte ela já vai chegar dentro de um resultado bastante satisfatório. E se eu mover a minha lente, você pode ver como não tem nenhuma alteração diante da minha imagem original. Um efeito bastante similar e até com um pouco mais de controle você encontra também aqui o mapa de cores personalizadas. Aqui você vai conseguir criar aquele efeito de 2 tons. Como, por exemplo, aqui esse menu de D significa que vai ser a cor mais escura da sua arte e o para vai ser a cor mais clara da sua arte. Então eu posso selecionar, por exemplo, esse ciano como a minha cor de destino, a minha cor mais clara, e manter o roxo como minha cor mais escura. A partir daqui eu gostei desse resultado, vou agrupar os objetos e colocar como power clip dentro daqui. Talvez para ter um pouco mais de contraste. Deixa eu abrir aqui de volta, desagrupar. E eu posso alterar novamente aqui o meu efeito de lente. Talvez com um tom um pouco mais escuro para cá. E um tom um pouco mais escuro para cá, sem perder muito a identidade da minha arte. E olha só como ficou bacana. Perceba como nós temos alguns efeitos já prontos para trazer alguns resultados pré-definidos e também temos aqui um último efeito, que é o efeito de bitmap, que te permite acrescentar qualquer efeito da sua preferência. Então vou selecionar aqui algum objeto, vou selecionar esse aqui e aplicar o efeito de bitmap. Ele ficou aqui transparente com essa bordinha aqui, só para dizer que ele ainda existe. E a partir daqui eu posso escolher qualquer efeito dentro aqui desse menu, como por exemplo, contorno, detectar borda. Que ele vai dar esse efeito aqui como um rascunho ao meu desenho. Vou aumentar um pouco aqui a espessura dessa sensibilidade. E ao invés dessa cor branca, eu acho que eu vou querer algo próximo de um bege. Algo como um papel antigo. Fica interessante, beleza? Ok. Eu quero também que os meus contornos sejam todos em uma cor única. Você pode ver como eu tenho esses contornos aqui meio azulados e magenta. Então eu preciso naturalmente remover a saturação. E para isso eu venho aqui em efeitos, ajustar, dessaturar. Opa, acabou lavando todas as cores aqui do meu efeito, mas não tem problema. Você vem aqui no seu painel de propriedades e caso ele não esteja ativo aqui, você consegue ativar em janela, janelas de encaixe, propriedades ou pelo atalho Alt e Enter. Dentro desse meu vetor que possui efeito de lente, eu vou ter aqui essa opção aqui de efeitos, nesse FX, e ele mostra aqui a ordem dos meus efeitos. Você pode ver como a dessaturação está sendo aplicada depois da detecção de borda, então eu só tenho que trazê-la para baixo. E agora sim, primeiro ela está removendo a saturação, está deixando minha imagem toda em preto e branco, e depois está aplicando aquele efeito de detectar borda. Muito bom, né? E fica ainda melhor porque a gente pode salvar isso como uma pré-definição para aplicar em qualquer outro objeto posteriormente. Você só precisa clicar aqui para salvar o seu estilo. Se esse botãozinho aqui não estiver aparecendo, você clica nesse ícone aqui, que ele vai fazer aparecer essa caixinha de seleção. E você clica aqui em novo estilo D. E ele vai criar um novo estilo a partir desse objeto. Para ver os seus estilos salvos, você vem aqui em janela, janelas de encaixe, estilos de objeto, ou pelo atalho Ctrl F5.
E ele vai estar aparecendo bem aqui, esse efeito vai aparecer bem aqui nos estilos salvos. Efeito de bitmap 1, pode ver aqui, desaturar, detectar borda. Eu posso clicar com o botão direito e renomear para alterar. Eu vou escolher aqui o nome Sketch, rascunho. E se eu quiser aplicar esse objeto, eu simplesmente dou 2 cliques nele e ele já vai aplicar ao meu objeto. Opa, o que foi que aconteceu que não está aparecendo sobre a minha imagem? Bem, a gente tem que vir aqui em Lentes e ativa aqui o efeito de lente, efeito de bitmap. E agora sim, a minha lente está sendo aplicada ao meu objeto abaixo. Mais uma vez aqui, eu aplico aqui efeito de bitmap a esse meu objeto. Venho aqui estilo de objeto e clico aqui 2 cliques em Sketch. Tudo prontinho aqui nessa arte. Ao trabalhar com os efeitos de lente, é bom ter em mente que alguns deles são um pouco agressivos com seu vetor de referência. Deixa eu mostrar aqui, nesse exemplo, eu quero criar um efeito como um vidro esfumaçado aqui, nesse objeto. Então, para isso, eu vou selecionar esse meu retângulo, efeito de bitmap, como efeito de lente, e venho aqui em efeitos, desfocar e desfocagem gaussiana. Vou aumentar um pouco aqui a força desse efeito. E até aqui tudo bem, porém, apesar de ele estar aplicando esse efeito sobre o objeto de baixo, você pode reparar como ele vai se esvaindo conforme chega às bordas aqui do meu objeto. E o que é que está acontecendo? Se eu tirar aqui desse meu efeito de lente, você pode ver como aquele efeito de desfocagem ele também está sendo aplicado a um retângulo, que não é o ideal nesse caso. Então o que é que a gente pode fazer? Primeiro eu venho aqui nas minhas propriedades, efeitos, e vou remover esse efeito aqui de desfocagem gaussiana. E a minha solução é bem simples, você simplesmente cria um outro retângulo, um outro objeto, e a partir desse aqui é que a gente vai criar todos aqueles efeitos que a gente vai querer aplicar. Então vamos lá. Primeiro eu venho aqui em lentes, efeitos de bitmap, e naturalmente eu vou remover a borda desse retângulo. A partir daqui eu venho em efeitos, desfocagem, desfocagem gaussiana, dentro daquele parâmetro que a gente já definiu, ok? Eu também vou acrescentar um aqui que você encontra em criativo, dispersão. Esse aqui eu acho que fica bom, você pode ver como ele dá um aspecto um pouco mais rugoso, aquele meu efeito de desfocagem. Vamos ver se ele fica melhor, se ele ficar abaixo da desfocagem gaussiana. Não, acaba dando na mesma coisa. Então, vamos manter aqui. Desfocagem primeiro, depois a dispersão e por fim eu vou acrescentar mais um aqui também que você encontra em ajustar e curva de tom. Somente para quando estiver sobrepondo alguma área, ele tem um contraste maior. Então eu vou mover esse ponto mais claro para ele ficar levemente mais escuro e a mesma forma que esse ponto mais escuro para ele ficar levemente mais claro. Isso vai dar um efeito um pouco mais desbotado. Esse. Pronto. Ou talvez vou com menos aqui. Vou ajustar um pouco essa curva. Ok, eu acho que a gente consegue ter um resultado bem bacana. Muito bom? Ok. E como você deve imaginar, agora eu só preciso clicar com o botão direito e Power Clip dentro desse objeto aqui. Opa, o que foi que houve? Bem, lembra que aquele meu retângulo ele é branco? Então eu tenho que remover a cor dele, porque senão ele vai acabar sendo levado em consideração no cálculo. E olha só, já temos aqui esse resultado bem bacana. E como você deve imaginar também, a gente pode selecionar aquele retângulo, clica aqui no Power Clip, nesse ícone ele vai selecionar o objeto que está dentro, Ctrl C, Ctrl V para colar de volta para cá. Você pode ver como o efeito ele fica muito bacana, independente de onde você aplique. E mais uma vez aqui, Power Clip dentro desse retângulo e removo a cor dele. Olha só. Mesmo que aqui ele não tenha muitos objetos para criar aquele efeito do vidro esfumaçado, ele ainda acrescenta essa textura que fica bem bacana sobre o meu objeto final. Então já é uma arte pronta para mostrar ao seu cliente. Se você tirar um tempo para explorar os efeitos de lente, vai perceber que alguns deles são bem situacionais, alguns funcionam melhor do que outros e alguns são meio inúteis. Como, por exemplo, aqui, tem o efeito de lente de aumentar brilho, que eu não vejo tanta utilidade no cotidiano. Mas você também tem outros efeitos interessantes, como, por exemplo, o mapa de cores personalizadas. Não, já veio aqui.
Tem a adição de cor, que você consegue um resultado parecido utilizando alguns modos de mesclagem, da mesma forma que o limite de cor também. Você tem o mapa térmico, que dependendo de como você mover aqui a rotação da paleta, você consegue ter um efeito bem interessante para aplicar algumas fotos. Você tem aqui a opção de aumentar, que também é bem situacional, não vejo tanta utilidade aqui no cotidiano. Temos aqui a densidade neutra, que nós já vimos, certo? A transparência, que acaba sendo o mesmo efeito de transparência que a gente já usa no dia a dia. E também tem um efeito chamado aqui o olho de peixe, que ele não funciona nada bem aqui com imagens, porém ele funciona com uma beleza aqui com os vetores. Deixa eu selecionar esse círculo aqui e vou escolher aqui o meu efeito de lente de olho de peixe. Ele vai dar esse efeito aqui como uma lente, uma lente grande angular, como chama, se não me engano. Que pode dar um efeito bem interessante aqui nas suas artes. Posso selecionar várias delas também e aplicar aqui o olho de peixe, remover aqui o contorno. E um efeito que eu esperava mais é o efeito de aramado. Esse efeito basicamente só funciona para dizer se você está passando por cima de um objeto ou se não está. Eu esperava que ele funcionasse igual a opção de aramado do próprio CorelDRAW aqui. De exibir, aramado, e aí você tem uma noção de todos os objetos que estão aqui em cena, ou se os objetos são realmente vetores ou se não são. Então fica aí a dica para Corel para otimizar aqui esse efeito. Vamos para o último exemplo aqui, só para fixar. Eu já vou pegar essa minha arte e como eu já sei que alguns efeitos podem causar alguns efeitos indesejados ao meu container, então já vou criar um retângulo onde eu vou aplicar os meus efeitos. Então já venho aqui, efeitos de bitmap, nas minhas lentes, retiro o contorno desse retângulo, ok? Nesse caso aqui eu vou escolher transformação de cor, meio tom, que aí ele já vai criar esse efeito bem bacana aqui, como se fosse uma impressão de jornal bem aproximada. Raio máximo do ponto, acho que eu vou aumentar um pouco para deixar esse efeito bem evidente. Ele só vai ficar aqui nessas formas aqui amarelas. Tudo bem, deixa eu só alterar a rotação dessas propriedades. Eu acho que a gente já tem um resultado bem bacana aqui. Beleza, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 formas. Então já vou criar aqui 5 cópias desse meu efeito. E vou aplicando como Power Clip dentro dessas formas. Seleciono dentro da forma, aumento para preencher. Clico fora, volto para a forma e retiro o preenchimento. Ok? Vamos lá para o próximo. Power Clip dentro, deixa aqui. Para não ter que clicar sempre nesse botão aqui, eu posso simplesmente segurar a tecla Alt e clicar dentro do Power Clip. Ele já vai selecionar essa forma. Amplio ela, volto para a forma, retiro o preenchimento. Ok? Esse aqui também. Power Clip dentro desta forma aqui. Como já preencheu por completo, eu já removo o preenchimento dessa. Power Clip dentro, deixa aqui. Como você pode ver, ele ficou mal posicionado aqui porque era a posição original dele. Então simplesmente venho aqui, ajustar conteúdo, centro e removo o preenchimento. Ele ficou branco porque essa forma aqui atrás é branca, mas ela tem um propósito aí, só segurar um pouquinho. E por fim, isso aqui, botão direito, Power Clip dentro desta forma aqui. Seguro Alt, seleciono essa forma e aumento o tamanho dela. Ok, volto para cá e removo o preenchimento. Certo, já tenho o meu primeiro efeito feito aqui. Efeito feito. Ok, vamos para essa outra forma aqui que eu tinha separado também. Vou acrescentar aqui um efeito de lente para ela, efeito de bitmap. Primeiramente, vem aqui em efeitos, ajustar,
e substituir cores. Seleciono esse meu azul do tênis como minha cor inicial, vou aumentar um pouco aqui a abrangência dessa cor, beleza? E a cor de destino eu acho que eu vou botar próximo desse amarelo aqui, um amarelo ou um laranja, só para ficar compatível com essa forma de onde ela está passando. Ok, resultado bacana. Aperta OK, já tenho algo pronto aqui. Em seguida, agora eu venho aqui em efeitos, vamos ver transformação de cor, plano de bits. Ficou meio bugado aqui, mas vamos só aumentar esse plano de bits ou diminuir. Vamos ver o que acontece. Ok. Acabou dando um efeito bem diferenciado aqui e ainda permaneceu com o formato do tênis. Beleza? E por fim, lembra que eu tinha dito que o efeito de olho de peixe ele não funciona com bitmaps? Bem, se a gente utilizar um efeito de lente aqui, a gente consegue algo bem similar. Então, efeito de bitmap, efeitos 3D e esfera. A partir daqui, olha só, posso alterar a minha porcentagem e deixar da forma que eu quiser. E talvez para deixar essa esfera aqui um pouco mais evidente, eu vou duplicar. Venho aqui nas propriedades, Effects, esfera, removo, ok. Lente, sem efeito de lente. Vou deixar ela sem cor também. E agora eu aplico aqui uma sombra. Altero aqui a sombra para sombra interna. Vou arrastar um pouco para cá. Não, um pouco para cá. Diminuir a transparência, aumentar o enevoamento, trazendo um pouquinho mais para cá. Beleza, já deu um efeito bacana. Agora só vou acrescentar um brilho aqui. Para isso, eu vou de curva de 3 pontos. Vou retirar aqui, encaixe dos objetos. Crio uma curva daqui para cá, outra daqui para aqui, outra daqui para cá, uma última daqui para cá. Vamos só ajustar para ficar um pouco mais compatível, né? Ok. Cor branca, retiro, contorno, venho aqui com a transparência, vou aplicar uma transparência básica aqui. Mudar aqui o modo para transparência radial. Olha só, com alguns cliques a gente já consegue dar um efeito bem diferenciado. Para não ter que fazer todo esse processo novamente nessa daqui, então eu vou simplesmente agrupar todos esses objetos. Vamos lá, eu criei essa curva, ela vai estar junto dessa elipse e dessa outra elipse aqui. Agrupar, né? Ctrl G. E agora eu duplico. Ctrl D. Eu volto aqui com a meu encaixe dos objetos. Trago ela para cá. Seleciono as duas, C e Delete. Ok. Já ficou um resultado bem bacana. Acho que eu vou trazer um pouquinho para cá só para esse efeito afetar aqui. E prontíssimo. Como deu para reparar, as lentes trazem infinitas possibilidades para as suas composições. Então, agora é com você. Crie os seus próprios efeitos e compartilhe no nosso grupo no Telegram. O nick é @designerstm. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar lá e também fique à vontade para perguntar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Enfim, deixe a imaginação fluir e pratique sem moderação. Até a próxima!